Na conjuntura atual é incontornável não falarmos dos níveis de desemprego. Contudo, parece-nos também inegável não falarmos dos programas, medidas e ações desenvolvidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional para combater esta situação. Numa primeira fase, a estratégia passa pela formação, aproximando do mercado de trabalho desempregados ou jovens cuja formação académica terminou. Estímulo 2012 é uma dessas medidas. Temos que conhecer este programa bem. Temos que saber que ele existe. Mas as medidas do IFP são inclusivas porque promovem e apoiam a inserção profissional de pessoas com incapacidades ou deficiências. O Centro de Emprego Protegido é uma unidade produtiva em que vamos ter lá trabalhadores a produzir para a sociedade. Conheça mais sobre estes apoios daqui a pouco na conversa que vamos ter com o nosso especialista neste assunto. Vamos voltar a falar de uma medida que pretende potenciar o retorno ao mercado de trabalho de desempregados com dificuldades de inserção, promover também a melhoria da produtividade e competitividade das empresas. O caso que vamos explorar a seguir aborda uma das possibilidades de adesão a esta medida. O Miguel esteve envolvido num estágio profissional. Terminado o tempo do estágio, a empresa decidiu prolongar o vínculo através da medida Estímulo 2012. Olá, o meu nome é Miguel Espanhol, tenho 23 anos e trabalho como consultor no Instituto Kaizen. Desde cedo decidi que gostaria de ter algo que me ligasse muito, de forma muito direta à parte prática da implementação. Portanto, desde cedo gostei da ideia e era por aí que queria avançar. Quando surgiu a oportunidade e à medida que fui avançando no curso, o Kaizen ficou cada vez mais presente. O Miguel chegou ao Kaizen em dezembro de 2011. Fez um estágio profissional de 9 meses, depois, entretanto, integrou o estímulo em setembro. O estímulo 2012, na realidade, é uma medida que apoia a contratação e a integração no mercado de trabalho. Toda a gente conhece a dificuldade que é hoje para um licenciado arranjar emprego. Portanto, nesse aspecto, ter a oportunidade de, num curto espaço de tempo, mostrar o nosso valor e mostrar aquilo em que nós conseguimos realmente ajudar a empresa, é uma ótima vantagem para todos nós. O Kaizen Institute tem neste momento, a nível nacional, uma equipa de 45 consultores e neste momento temos 2 pessoas com o Estímulo 2012. Sem dúvida que é uma medida muitíssimo interessante nos 2 polos, para a empresa porque há um apoio financeiro e para, neste caso, para o colaborador, porque é realmente um incentivo a que as empresas possam fazer a integração de novas pessoas na empresa, digamos assim. A candidatura foi muito simples, submetemos e num prazo de 15 dias tivemos a resposta da adjudicação, com a comparticipação, neste caso, para 6 meses de 2.500 euros de apoio. No Instituto Kaizen, trabalhando como consultor, tenho a oportunidade de, em 6 meses, 1 ano, estar em 2, 3 países, visitar 5, 10 clientes, conhecer 10 realidades diferentes industriais e que numa fase inicial de aprendizagem é sem dúvida uma vantagem enorme. O Kaizen significa melhoria contínua e o que nós procuramos é apoiar os nossos clientes a desenvolver programas de excelência operacional através da melhoria da qualidade, da melhoria da produtividade e da motivação dos colaboradores. Procuramos sempre, primeiro, analisar o estado da empresa a nível operacional, que problemas tem, que dificuldades é que tem, tudo isto juntamente com a equipa da empresa. Portanto, primeiro analisamos problemas, analisamos solução e depois implementamos. Numa perspectiva de produtividade, qualidade e nível de serviço. Uma mensagem que eu deixaria é, primeiro, informação. Portanto, temos que conhecer este programa bem, temos que saber que ele existe e temos que ir à procura dele. E, em segundo lugar, ser muito persistentes. Integrado numa outra medida do IFP, a Vida Ativa, foi estabelecido um acordo de cooperação entre o Instituto e a nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa. Este protocolo visa contribuir para o aumento das condições de empregabilidade de desempregados com formação de nível superior, cujas competências se revelam desajustadas das atuais exigências da economia e do mercado de trabalho. Sabemos que o número de empregados licenciados em Portugal cresceu muito nos últimos anos, desempregados com formações em variedíssimas áreas, algumas das quais relacionadas com setores que atualmente estão em quebra ou em estagnação. E, nesse sentido, é importante a criação de oportunidades
para que estes e outros desempregados possam redirecionar a sua carreira para setores com mais oportunidades. Eu tenho uma licenciatura em Gestão Turística e Hoteleira, sempre trabalhei na área da restauração. Tenho também um Master em Auditoria Contabilística Económica e Financeira, que na realidade não apliquei muito na prática, foi sempre mais ligada à área da hotelaria e neste momento estou desempregada. Acho que temos de estar todos preparados para as nossas competências estarem adaptadas a qualquer área. Para isso precisamos de formação. Esta experiência piloto de formação abrange 100 desempregados inscritos nos centros de emprego da região de Lisboa e Val do Tejo e visa o desenvolvimento de competências de gestão aplicada à prática, quer numa organização, quer no lançamento de um projeto de empreendedorismo. No final, pretende-se que estes participantes estejam mais bem preparados para que o seu regresso à vida ativa seja rápido. A principal expectativa é, obviamente, contribuir para a empregabilidade dos alunos que por aqui passam. Portanto, nós gostaríamos muito que os alunos visem isto como uma boa ocupação do seu tempo e que as oportunidades de recomeçar uma vida ativa aumentassem. Portanto, essa é a nossa principal expectativa. Isto é um programa destinado, sobretudo, a servir os alunos e nós queremos que, no fim, eles se sintam servidos e bem servidos. Elo Social é uma instituição particular de solidariedade social que apoia pessoas portadoras de deficiência mental nas áreas de formação, emprego, apoio ocupacional e apoio residencial, tendo como grande objetivo promover a sua integração social e profissional. Na vertente profissional, esta instituição acolhe um centro de emprego protegido, onde estão integrados profissionalmente 27 pessoas com deficiência e os serviços são coordenados por profissionais competentes em cada uma das áreas. O meu nome é António Martins e sou coordenador do Centro de Emprego Protegido do Elo Social. O emprego protegido veio exatamente permitir àqueles que não tinham a possibilidade de uma integração imediata em mercado aberto de trabalho, a possibilidade de lhe proporcionar um trabalho produtivo, uma integração após a sua formação profissional e, sempre que possível, a sua inserção em mercado aberto de trabalho. Sou jardineiro. Às vezes vou para a Câmara de Lisboa, tenho outras tarefas e terças vou para uma escola. Quando vim para cá, tinha 25 anos, tenho 47, já são muitos anos. Ponho o guardanapo, outras vezes faço as outras tarefas, como dobrar o guardanapo, escolher talher. Ajudo, abro roupa, estou na calandra de vez em quando, ou aos escadores, estou nas carrinhas, vou entregar os meninos às escolas, aos pais. Inicialmente tínhamos um projeto que previa 4 áreas de trabalho, uma lavanderia industrial, uma carpintaria, uma oficina de reparação de estofos e também serviços de jardinagem. Entretanto, com o evoluir do tempo e tendo em conta as necessidades impostas pelo mercado, tivemos necessidade de adaptar, numa perspectiva de flexibilização desta estrutura, adaptar àquilo que foram as contingências do mercado. E foi nesse sentido que, mais tarde, tivemos de reconverter alguns destes trabalhadores para outras funções. Atualmente prestamos serviços à Catering Port, ao aeroporto de Lisboa, fazendo a embalagem dos talheres para os aviões. Um dos objetivos é, sempre que possível, a sua transição para o mercado aberto de trabalho. Agora, sabemos de antemão que muitos destes trabalhadores que nos são orientados pelos centros de emprego e estão lá inscritos porque não conseguiram uma inserção fácil no mundo normal de trabalho, muitos deles não têm outra oportunidade de inserção profissional. Dr. César Ferreira, em que é que consiste um centro de emprego protegido? O Centro de Emprego Protegido é uma unidade produtiva em que vamos ter lá trabalhadores a produzir para a sociedade. São trabalhadores especiais que têm normalmente uma deficiência ou incapacidade, mas que vão produzir e vão ser transformados em trabalhadores que no futuro possam ter um outro emprego numa outra empresa a trabalhar normalmente. O Centro de Emprego Protegido vai fazer isto, vai transformar
pessoas com deficiência ou incapacidade, com dificuldades de integração no mercado de trabalho. Mas com capacidades válidas, humanas válidas, naturalmente, para o trabalho? Sim, as pessoas são avaliadas. Há limites abaixo dos quais não podemos trabalhar. Será os 35%? Os 30% de limites de capacidade para o trabalho, até também aos 75% de limites de capacidade para o trabalho. Portanto, dos 30% aos 75%. Portanto, são pessoas que não estão nas suas capacidades máximas, totais, normais, não é um trabalhador a 100%, é um trabalhador que tem que ter alguma deficiência ou incapacidade mínima e que depois integra um centro de emprego protegido e aí vai transformar-se num ativo para uma empresa qualquer. E é isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido em diversas situações, em diversas organizações. Estamos aqui a falar de que os centros de emprego protegido não estão incluídos, integrados em empresas. Estão integrados em organizações sem fins lucrativos. Portanto, são organizações que têm umas apetências especiais para trabalhar numa lógica social. Há aqui uma componente de valorização social muito importante que tem que ser apoiada e tem que ser dada a devida nota, mas que, como tudo, nós temos que preparar as pessoas para no futuro terem uma integração no mercado normal de trabalho. Que outras medidas de emprego apoiado existem para pessoas com deficiências e incapacidades? Temos 4 medidas para apoiar pessoas com deficiência e incapacidade. Temos o contrato de emprego e inserção para pessoas com deficiência e incapacidade, que visa a integração numa entidade sem fins lucrativos ou uma entidade pública para desempenhar um conjunto de funções que se adaptem às condições específicas da pessoa com deficiência e incapacidade e que pretenda uma integração social e profissional dessa pessoa. Depois teremos também o programa Estágios Profissionais para Pessoas com Deficiência e Incapacidade. Portanto, desempregados inscritos nos centros de emprego ou à procura do primeiro emprego que tenham frequentado formação profissional também podem beneficiar desta medida e que visa também, da mesma maneira, a integração dessas pessoas com deficiência e incapacidade num percurso profissional e que vai iniciar com um estágio profissional numa entidade, que pode ser uma entidade privada ou pode ser uma entidade pública, mas pretendemos que sejam em entidades privadas. Depois temos os centros de emprego protegidos e os contratos de emprego apoiado, que visam os dois, da mesma maneira, para as pessoas com deficiência e incapacidade, uma integração no futuro no mercado normal de trabalho. Vamos conhecer um pouco mais este Centro de Emprego Protegido, quais os seus apoios e como se sentem estes profissionais ao serem recompensados pelo seu trabalho. Também vou estar aqui a ganhar um ordenado. Também vou estar aqui a distrair-se. Estar aqui com as minhas colegas. O IFP, segundo a legislação e aquilo que consta do Acordo de Cooperação, garante o apoio financeiro das pessoas que são orientadas para os centros de emprego produzido por eles. É garantido o apoio financeiro desde logo a nível de estágio. O estágio normalmente tem a duração de 9 meses. Depois de terminado o estágio, é feito em parceria numa equipa que é constituída por técnicos do Centro de Emprego do IFP e do próprio Centro de Emprego Protegido. É feita uma avaliação da capacidade produtiva de cada pessoa que é candidata à inserção na qualidade de trabalhador. Se ele tiver uma capacidade produtiva no mínimo de 30%, ele ganha o estatuto de trabalhador. Acredito que grande parte deles será a oportunidade que têm para a sua vida, porque se não houver, não terão outra, ficarão sem resposta nenhuma do ponto de vista de inserção profissional, ou em alternativa, irão ser orientados obrigatoriamente para centros de atividades ocupacionais, onde naturalmente não serão rentabilizados o seu potencial de trabalho e aquilo que têm demonstrado que são capazes ao longo destes anos todos aqui no nosso Centro de Emprego Protegido. Como a vida que está, aqui ao menos sei que estou seguro. Pode mais cedo ou mais tarde, quando assim for mais velho, não vou ser capaz. E assim aqui sei que tenho o futuro aqui. Um momento
momento desafiante que todos atravessamos, em termos económicos, financeiros, é necessário apoiar pessoas portadoras de incapacidades e deficiências. Portanto, o emprego apoiado faz todo o sentido também neste momento. Todos os apoios que nós podemos dar às pessoas com capacidade e deficiência fazem sentido em qualquer parte da nossa história, porque é isso que nos faz também uma sociedade inclusiva e, portanto, é para isso que nós temos que caminhar. Agora, nos dias de hoje, se calhar fará ainda mais sentido, porque faz mais sentido, primeiro, apelar às empresas e às organizações a importância de integrar pessoas com capacidade e deficiência, porque todos estão a ser afetados pelos momentos que vivemos, e, por outro lado, também há menos oportunidades. Portanto, temos que também aqui potenciar e aproveitar estas medidas para potenciar mais oportunidades, a criação de mais oportunidades e mais postos de trabalho. A candidatura deverá ser feita pelo próprio, por familiares. Como é que se processa a candidatura? Nós temos uma filosofia no Instituto de Emprego que as candidaturas devem ser feitas pelos próprios. Porque é importante nós percebermos logo a motivação que as pessoas têm para se inscrever no centro de emprego e quais são os objetivos que têm com aquela inscrição. Mas cada esta medida tem duas componentes. Normalmente é a pessoa com deficiência e incapacidade e, por outro lado, às vezes temos as entidades promotoras, nomeadamente nos estágios profissionais, nos centros de emprego protegido. E, portanto, teremos que fazer aqui uma avaliação de cada uma também das situações. Posso-vos dizer que há medidas que as candidaturas estão abertas ao longo do ano, nomeadamente nos estágios profissionais. As outras medidas têm candidaturas fechadas, ou seja, estão limitadas temporalmente. Essas candidaturas estão limitadas temporalmente. Terá que ser num centro de emprego que as pessoas se podem informar de quando é que essas candidaturas estão abertas. Há também prémios de mérito que incentivam estas medidas, é assim? Essa é uma metodologia que nós utilizamos no Instituto de Emprego para promover estas boas práticas de integração social de pessoas com deficiência e incapacidade. Temos prémios de mérito que pode ser desde uma pequena ou média empresa até uma grande empresa, em que nós pretendemos divulgar e premiar publicamente estas boas práticas na integração social de pessoas com deficiência e incapacidade. Mas há algum outro tipo de apoio também? Por exemplo, às empresas que integrem pessoas nos estágios profissionais que oferecem? Há empregos específicos para a integração de pessoas com deficiência e incapacidade nas empresas. Apoios? Há apoios específicos para a integração de pessoas, portanto, pequenas modificações dos postos de trabalho, das acessibilidades, eliminação de barreiras arquitetónicas, que são apoios que são concedidos às empresas para poderem contratar uma pessoa com deficiência e incapacidade. Aquilo que nós pretendemos é que eliminar qualquer fator de dificuldade, de falta de competitividade ou de encargo para que uma pessoa possa optar por contratar uma pessoa com deficiência e incapacidade da mesma maneira que contratar qualquer outra pessoa. Eliminar aquilo que nós chamamos de eliminar, por exemplo, barreiras arquitetónicas. Estamos exatamente a fazer isso. Obrigada, Dr. César Ferreira, por esta nossa conversa. No Iniciativa falamos todas as semanas de diferentes medidas para a promoção do emprego. Hoje falamos particularmente sobre emprego protegido. Também nesta medida, a tónica é a realização profissional e a garantia de qualidade de vida no futuro. Candidatos a um emprego e empresas podem encontrar no sítio do Instituto de Emprego e Formação Profissional todas as informações sobre as medidas de apoio à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A pesquisa pode ser orientada para a procura de emprego e, nesse caso, vai ser direcionado para o sítio Net Emprego. Mas há muitas mais informações úteis que podem encontrar. Fica a saber quais os apoios que existem à colocação de pessoas com deficiências e incapacidades inscritas nos centros de emprego ou, por exemplo, as vantagens dos estágios de inserção, destinatários e apoios. Poderá também ficar a conhecer o conceito de centros de emprego protegido, o que pretendem e a quem se destinam. Numa visita pormenorizada, descubra tudo sobre o Prémio de Mérito, que todos os anos distingue pessoas com deficiências e incapacidades que se destacaram na criação do próprio emprego ou entidades empregadoras que se distinguiram na integração destes profissionais. Um vasto leque de informações dirigidas a candidatos e a empresas que podem, de uma forma muito simples, conhecer o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das pessoas com deficiências e incapacidades. Depois de ver a próxima peça, gostaríamos que entendesse porque lhe dizemos agora que não há barreiras para aprender. No seu dia-a-dia, Márcio Lopes desenha peças para comboios. Frequentou um curso de aprendizagem entre o Centro de Formação de Tomar e a EMF, Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário. No final, obteve a equivalência ao 12º ano, o nível de qualificação 4 e um emprego.
Olá, sou o Márcio Lopes, tenho 25 anos, sou técnico de desenho de construções mecânicas na empresa MF. O técnico de construções mecânicas basicamente desenha as peças que são precisas, ou ferramentas, estruturas metálicas. Estas peças que são feitas aqui, muitas delas vão para os comboios, a maior parte, ou então para desmontar peças que já hajam nos comboios. Para chegar até aqui, tirei um curso profissional em Tomar. O curso em Tomar foi um curso de aprendizagem durante 3 anos. O curso tinha parte teórica, parte prática e a parte de estágio, formação em contexto de trabalho. O dia a dia é desenhar peças. No dia a dia normal, chego, vou para o computador, vejo o trabalho que tenho no dia anterior, se é para acabar, se não é. Faço as peças que são precisas, as medições, depois, no fim de estar a peça trabalhada em 3D, passo-a para 2D e tento cortá-la e ficar mesmo pronta para que o torneiro ou quem for desempenhar a peça esteja lá as informações todas. Nesta profissão o que é bom é podemos ter contato com a mecânica, que é uma coisa que eu gosto, e aprofundar isso mais. Mais chato é ter que estar em frente a um computador todo dia. Eu acho que os jovens não têm muita noção do que é esta profissão. Porque eu até tirar o curso não tinha conhecimento que tinha esta importância. E acho que faz um bocado de falta é isso. Eu acho que os jovens devem investir numa profissão assim, mais prática, que vejam que tem futuro. Eu acho que esta profissão tem futuro. Dentro da construção mecânica, o desenho acho que é o principal, porque a partir daí é que se segue para o fabrico. Então, hoje em dia sou apaixonado por esta profissão. Eu gosto de fazer este trabalho. Dá-me prazer um comboio saber que aquele comboio tem lá alguma peça que já foi desenhada por mim. Aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro mais uma edição dos Dias Europeus do Emprego, com uma afluência de cerca de 10 mil visitantes. Nestes dias exploraram-se várias possibilidades oferecidas pelo mercado de trabalho europeu, partilhou-se informação e aconselhamento personalizado sobre oportunidades de trabalho, estratégias mais eficazes na procura de emprego e alternativas de mobilidade, em particular nos 15 países que estiveram representados no evento. As áreas com maior destaque foram a construção civil, a engenharia, tecnologias da informação e saúde. Apesar do evento já ter acontecido, poderá obter informações sobre como trabalhar no estrangeiro se procurar por programa EURES no seu motor de busca. Conhecemos Fernando em 2007. A sua história chamou-nos a atenção pela motivação, pela perseverança, pela forma como, depois de uma incapacidade adquirida, lutou e tomou o destino da sua própria vida nas mãos. Recusou parar, resolveu potenciar e encarar de frente a sua nova normalidade. A mobilidade pode não ser um problema quando se trata de ter sucesso profissional. Que o diga Fernando Cardoso, engenheiro informático, que aos 21 anos viu um acidente de viação roubar-lhe a liberdade de movimentos e atirá-lo para uma cadeira de rodas. Na altura, frequentava o curso de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. No entanto, e apesar da força de vontade, a sua nova vida exigia mudanças. Depois do acidente, como estava no 3º ano de Engenharia Civil, achei que não fazia muito sentido mudar de curso e, portanto, continuei no técnico. Passado 6 meses já tinha voltado ao técnico. Mas apercebi-me durante esse ano que eu acabei por concluir que a dificuldade era muito grande e o curso não era tão adaptável à situação. Mas Fernando nunca desistiu. Mudou de rumo, mas nunca de objetivos. Eu decidi que tinha que maximizar a situação, olhar para aquilo que eu podia potenciar e uma das coisas que eu tinha que potenciar era exatamente os estudos e, portanto, continuei e foi o melhor que fiz, não estou arrependido. Trocou a Engenharia Civil pela Informática e hoje trabalha na BP Portugal, a empresa que escolheu assim que terminou o curso. E fiz, enfim, os concursos normais, as entrevistas normais e depois tive a sorte de ficar. Digo sorte porque era um sítio que eu tinha escolhido, dos que tinha para escolher na altura. Esse foi o meu percurso, que é um percurso igual aos outros. Um percurso normal, feito sem ajudas ou apoios. Um exemplo de que, com coragem e determinação, é sempre possível ir mais além.
Até porque há um novo projeto no horizonte de Fernando. Deixar a informática e mudar-se para o mundo da comunicação. Houve uma certa altura, e todos temos momentos na vida em que temos que mudar, e eu achei que era uma boa oportunidade de mudar para uma área diferente. E a comunicação é uma área que sempre me atraiu. Apesar deste parecer um caminho fácil, nem sempre é assim. Por isso existem vários apoios para a inserção de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Ajudas em que Fernando acredita. Eu penso que é importante que haja esse tipo de programas, porque as deficiências são muito diversas e há pessoas que, de facto, têm que ter essa garantia de acesso ao trabalho de uma forma mais protegida. Passaram 5 anos e fomos de novo ter com o Fernando. Soubemos que continua na mesma empresa. Apenas nos falta saber o que mudou no seu percurso profissional. Houve uma evolução, mais que não seja pela mudança que vão existir nas organizações. O enquadramento agora é um enquadramento mais ibérico do que era há 5 anos atrás, em 2007, e, portanto, as nossas funções vão se adaptando a esta nova realidade, que é um contexto ibérico. As minhas responsabilidades têm enfoque na área da comunicação interna. À altura, em 2007, mais voltadas para a BIP Portugal, neste momento, mais integradas numa equipa ibérica. O meu futuro é um pouco incerto como o de todos, mas continuo apostado em dar o meu melhor nas funções que desempenho no momento. Penso que a formação é essencial, portanto, nunca está fechada. Penso que há de haver espaço para ainda aprender algo de novo e, muito provavelmente, um dia, quando não estiver nas funções que tenho hoje, esteja aqui ou noutro sítio, tentarei dar o meu melhor, potenciar aquilo que aprendi e, se calhar, também ter uma perspectiva mais nesta área da reabilitação, quem sabe. O mesmo Fernando de antes, o mesmo empenho, a mesma capacidade de motivar os outros. A minha experiência é interessante, enfim, modéstia à parte, mas penso que poderei ajudar outras pessoas num contexto diferente, de voluntariado ou o que seja. Penso que é um caminho que eu posso seguir. Hoje no programa falámos uma vez mais de estímulos. Falámos da medida Estímulo 2012 como forma de potenciar, através da qualificação, o retorno ou a entrada no mercado de trabalho de desempregados com maiores dificuldades de inserção. Mas falámos também de outro tipo de estímulos, nomeadamente dos apoios disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional, destinado a cidadãos com deficiências e incapacidades. Ou seja, durante cerca de meia hora dissemos que é muito importante complementar e aperfeiçoar as competências, em particular se quiser facilitar o seu recrutamento e integração no mercado de trabalho. Nós não podemos deixar de acreditar e temos que, se calhar numa primeira fase não vamos ter o nosso emprego de sonho, se calhar não é na segunda, mas se calhar à terceira já vamos conseguir. Fique com uma certeza, para a semana vamos continuar aqui. Se por acaso a informação que preparamos não lhe for útil, se-o há com certeza a alguém que conhece. Por isso pedimos-lhe que passe palavra e repita connosco. Não se esqueça de investir em si.